Boa tarde, colegas. Hoje, dia 13, aqui, dia 13 não, dia 14, né? Caso não me engano, de dezembro, aqui em Salvador. Agora à tarde, são as 16h24. Espero que aí seja já final de tarde do dia 15, onde teremos que discutir um ponto fundamental, se não o mais importante de todos desse encontro que está sendo realizado hoje em Recife. Esse ponto de respeito à organização e construção do nosso terceiro e quarto Encontro Nacional dos Policiais Antifascismo. E já vou logo de início dizendo porque é que eu considero terceiro e quarto Encontro Nacional dos Policiais Antifascismo. Nós até então já fizemos 2 seminários de policiais antifascistas, o primeiro e o segundo. O primeiro seminário foi de inauguração de fundação, foi no Rio de Janeiro, setembro, né, final de setembro, outubro de janeiro de 2017. O segundo foi em março de 2018, no Fórum Social Mundial, aqui na Bahia. O terceiro seminário foi aprovado no segundo, que seria em Recife, por uma reivindicação óbvia e lógica que já tinha sido feita pelos camaradas do Simpol, de Recife, e que se comprometiam a construir esse projeto, o terceiro encontro da gente lá. E o quarto, por conta da mesma reivindicação ter sido feito pelos camaradas de São Paulo, e que já existem proposições e alguma coisa organizada no sentido de realizarmos esse encontro em São Paulo. Mas o terceiro e o quarto encontro irão ser realizados no mesmo ano, ou seja, em 2019. E por que no mesmo ano fazer 2 encontros? É só porque tem potencial, tem vontade de fazer, ou porque é legal fazer? Não. É além dessas coisas, é o que a conjuntura está nos proporcionando nesse período. Nós temos uma conjuntura onde nós já vamos nos organizar como policiais antifascismo quase 3 ou 4 meses após a fase de transição do governo Temer para o governo Jair Bolsonaro, e já 3 ou 4 meses de implementação e de governo protofascista de Jair Bolsonaro. Obviamente que o governo não é um governo fascista, mas o seu presidente o é, né? Então, nós temos um processo meio que atrasado, mas dentro da nossa realidade a possibilidade de realizar um encontro, que vai ser em Recife, no mês de abril, segundo informações dos companheiros do Simpol, e um segundo encontro no final do ano, já para fazer as retificações ou ratificações ou encaminhamentos para o encontro de 2020, fazendo um balanço do que foi o ano de 2019, vendo o que é que nós conseguimos implementar e pôr em prática em 2019, para no final de 2019 já encontrarmos soluções para serem encaminhadas para o ano seguinte. Então, essa possibilidade dos 2 encontros no mesmo ano. E o mais interessante disso tudo, a vontade política, o desejo político, a vontade militante dos camaradas de São Paulo em realizar isso, colocando as condições infraestruturais, políticas e possíveis da realização desse segundo encontro no ano de 2019. Portanto, defendo, acredito e acho extremamente possível a realização dos 2 encontros de 2019, seja por uma necessidade política, seja por uma necessidade ideológica, seja por uma necessidade factível, possível, devido à conjuntura que nós estamos vivendo. E por que encontro e não seminário? Pois bem, o seminário ele sempre teve um caráter, se você for ver a definição do que significa um seminário, um encontro de pessoas que fazem debate, exposição de ideias, sem necessariamente ter encaminhamentos, deliberações ou caráter organizativo, né? É um momento em que as pessoas vão lá como palestrante, falam em público, e você vai lá, ovaciona ou contraria, faz pergunta, e ali acaba o debate. Nós estamos mudando de nome por uma questão política e por uma questão de mudança de atitude dos eventos dos policiais antifascismo a nível nacional. O nosso encontro, ele precisa ter um caráter organizativo, não à toa que vamos discutir a questão
apresentar a questão de se organizar nacionalmente, juridicamente, ou não, dependendo do segundo ponto dessa reunião que está acontecendo agora aí em Recife. E deliberativo, que nós vamos tirar encaminhamentos concretos para ser realizados, mensurados e depois avaliados no final do ano, que são encaminhamentos de diversas matizes. Por exemplo, a gente tem encaminhado 2 propostas de construção de livros, de textos de um livro do Movimento Policiais Antifascismo. Uma que foi proposta por mim, onde já tem uma editora aqui na Bahia que trabalha com movimentos populares, movimentos sociais, e é ligado à esquerda, e é uma editora que tem feito um trabalho interessante na divulgação de matérias a respeito de questões dos movimentos sociais em geral, que é a Caô Cabecilê, um camarada nosso até, filiado ao PSOL, que organiza isso. E tem uma outra editora, uma outra proposta feita pelo Anderson Duarte, onde conseguiu, junto com o Zacone, uma pessoa que iria ajudar a construir, a facilitar, criar esse livro nosso, esse trabalho nosso, esse material didático, material técnico, político que nós temos que construir. Então temos 2 propostas. Podemos implementar as 2, visto que nós temos temas dos mais variados possíveis, um relacionado, podemos dividir em 2 blocos, um relacionado às questões mais político-ideológicas, que é a questão do antiproibicionismo, é a questão do unipunitivismo, da visão geral de segurança pública, do caráter da polícia, né? Que é a discussão que a gente fez pelo menos no primeiro e no segundo seminário. E existem as questões do ponto de vista da estrutura da segurança pública, modelo de polícia, né? E a disputa nos meios policiais e no meio legislativo. Então nós temos pelo menos 2 temas, se é que podemos dividir assim em 2 blocos, que podem gerar os 2 livros, as 2 obras. Então, a gente precisa fazer nesse encontro o encaminhamento de um ou dos 2 livros, a gente precisa fazer isso. Segunda coisa, nós precisamos construir uma cartilha do Movimento Policiais Antifascismo. Uma cartilha que pode ser uma cartilha quase que parecida com um livro, né? De algumas páginas, definindo, aprofundando e detalhando o que são cada ponto daquele do nosso manifesto e outros pontos que porventura vão ser discutidos, aprovados e encaminhados nesse encontro de Recife em abril de 2019. Então a gente precisa fazer a cartilha. Terceira questão, a gente precisa desenvolver uma discussão que aponte aonde é que os policiais antifascistas irão disputar, em primeiro lugar, eleições municipais daqui do ano que vem a 2 anos, ou seja, 2020, se não me engano, eleições das entidades representativas, ou seja, associações de policiais e sindicatos. Então, o Movimento Policiais Antifascistas precisa se organizar para interferir nesse processo onde possível for. Então, são encaminhamentos concretos que nós vamos ter que fazer. Precisamos também definir e encaminhar como vai ser nossas intervenções através da imprensa, através das academias, no processo de discussão de segurança pública e polícia nos locais que o Legislativo faça, tanto nas unidades federativas como na Assembleia Federal, no Congresso Federal. Então ele precisa encaminhar uma série de coisas. Precisamos encaminhar também a nossa política de arrecadação financeira, se nós estivermos numa associação nacional, seja se não estivermos nela. Precisamos ter isso. Precisamos encaminhar a questão de ter defensores do movimento policiais antifascismo, que são advogados que possam defender a gente a nível nacional, em todos os lugares, nos encontros que nós nos encontremos, que porventura sejamos perseguidos ou acionados juridicamente. Então esses são um pouco dos encaminhamentos que eu acho. Outros irão surgir, eu posso lembrar de outros depois, no dia que eu for falar na reunião, se caso aconteça isso via web, eu me lembre e fale. Mas essas são questões que nós vamos ter que tratar e encaminhar nesse encontro. Então não dá para ser um mero seminário. Por isso eu proponho que nós façamos o 3º Encontro Nacional dos Policiais Antifascismo e o 4º Encontro Nacional dos Policiais Antifascismo em São Paulo.
Essa é a primeira coisa. Quem está discutindo, que eu já aprofundei. A segunda questão é o tema desse encontro. Pois bem, nós viemos até então fazendo um debate de caráter mais acadêmico e de caráter mais amplo do ponto de vista da sociedade civil organizada e dos partidos políticos e academia. Ganhamos grandes simpatizantes e parceiros maravilhosos, pessoas que nos exaltam, que nos procuram o tempo todo para participarmos de palestras, debates, seminários, entrevistas, e isso tem sido muito bom, isso tem sido algo primoroso e não vamos abrir mão da possibilidade disso continuar. Precisamos cavar espaço para isso. No entanto, nós, como eu falei no segundo vídeo, nós em momento algum formulamos ou discutimos ou aprovamos ou pensamos em discutir alguma coisa relacionada à ação na polícia, ou seja, nas polícias. A direita tomou conta das polícias, das instituições. Não à toa que o deputado federal Marcelo Freixo, se apresenta desde 2017, quando surgiu o movimento policial de fascismo, onde dizia que nós precisamos discutir sobre polícia. A gente precisa discutir segurança pública. A gente precisa encarar o que é o debate da segurança pública, sob pena de deixar esse debate exclusivamente na mão da direita mais conservadora e mais fascista que existe nesse país. Pois bem, a esquerda nunca fez isso, setores progressistas não fizeram isso, e Marcelo Freixo denuncia agora, no final da eleição, de que em boa medida nós perdemos a eleição também por abandonarmos e não tratarmos o assunto de polícia e segurança pública com devida profundidade e importância que ele tem. Visto que o candidato Bolsonaro, em grande medida, para além da sua pauta moralista, né, e conservadora, tratou da questão da segurança pública como se isso fosse algo que tocasse na grande maioria da população, no que diz respeito à violência desenfreada que o país vive, da ineficiência do Estado em combater isso, e das instituições policiais estarem praticamente vilipendiadas, sucateadas e sem funcionar como a sociedade civil dentro do Estado Democrático de Direito exige que ela funcione. E aparece uma proposta conservadora solicitando mais violência, mais agressividade, mais morticínio, e é aclamada pela sociedade. Ou seja, em grande medida, a proposta da segurança pública foi encampada por esse segmento e eles dominam, hegemonizam e são os únicos a falar dessa proposta. A esquerda democrática, progressista, não trata desse assunto, e Marcelo Freixo denuncia muito bem quando diz que a esquerda tem ojeriza por isso, demonizou, acha que o assunto é retrógrado e não precisa ser tratado com sua devida importância. Pois bem, isso é a visão dele, de Marcelo Freixo. Mas encontramos também isso, resistência dentro dos próprios partidos, né? Os partidos políticos, diz o progressista, não discutem essa questão com a seriedade, profundidade e importância que ela tem. O PT, em 2015, realizou vários debates, seminários baseados numa PEC que foi aprovada, que foi lançada em 2013 pelo Luiz Eduardo Soares, que se chama PEC 51. Na verdade, a PEC foi apresentada pelo senador Lindenberg Farias, mas ela foi construída por Luiz Eduardo Soares. E é uma PEC muito interessante, muito boa. Ela é colocada no sentido de ser discutida, ampliada. Ela não é fechada, não é uma PEC fechada. Ela abre condições de fazer diversos debates e o PT fez essa apresentação no Senado e só veio discutir com certa responsabilidade, podemos dizer assim, em Minas Gerais, em 2015. Mas só ficou na discussão no seminário, não foi encaminhado nada. O pessoal nunca tocou nesse assunto, não sabe nem o que é esse assunto. E quando eu falo pessoal, eu falo da sua coordenação nacional, executiva, e da grande maioria das suas forças internas, consideradas correntes políticas ou tendências políticas. Então, não se discute isso. Os outros partidos sequer tocam no assunto, quando não existem partidos que falam que tratar de segurança pública é tratar de um assunto conservador de coxinha que não precisa ser tratado. Até porque policial não possui classe social. Policial é um ser amorfo que não tem sentido social e que por isso não deve ser tratado enquanto trabalhador. Existem forças que pensam isso. Luiz Eduardo Soares tem um texto que ele escreve já há bom tempo, desde 2011 mais ou menos, 2010, quando ele diz assim,
Eu sempre quero estar próximo, sempre quero estar junto das pessoas nos bares, nas faculdades, lugares, tratando de assuntos relacionados à segurança pública. E quando eu proponho, precisamos conversar sobre polícia, todo mundo tergiversa, vai embora, não trata do assunto. Então isso é um debate que ele vem fazendo o tempo todo, é um texto que ele escreve há muitos anos sobre isso, e de fato ninguém quer discutir sobre polícia. Independente das posições político-ideológicas, dos detalhes organizativos, táticos, estratégicos que o Luiz Eduardo Soares tenha, ou que alguém possa discordar, mas o que ele diz é uma verdade e que a gente precisa, de fato, encampar essa discussão. Seria totalmente fora de sentido, fora de lógica, eu e muitos fazerem parte de um movimento chamado Policiais Antifascismo e não tratarmos do assunto de segurança pública e de polícia dentro desse movimento. Coisa que não fizemos até então, nem tocamos, nem arranhamos esse assunto. Então eu acredito que esse encontro de 2019, seja o terceiro ou o quarto, ele tem que tratar exclusivamente desse assunto segurança pública, exclusivamente do assunto remodelação e novo modelo de polícia. Quando eu digo exclusivamente, é porque os outros assuntos eles vão aparecer transversais de uma forma ou outra no discurso. Mas a gente precisa se credenciar como um movimento que dialoga para dentro da polícia e que, diante dessa avaliação crítica que eu acabei de fazer diante das forças de esquerda e dos partidos de esquerda, nós fazemos essa diferença. E nós fazemos a diferença não só porque a gente está propondo algo do ponto de vista corporativista ou algo do ponto de vista técnico, mas é porque a gente consegue fazer uma relação político-organizativa dos policiais com a necessidade democrática e de garantia de direitos da sociedade. Então, discutir concepção de segurança pública e modelo de polícia, é preciso que perceba-se que existe uma interseção entre a necessidade de adequar a segurança pública e as instituições policiais àquilo que, em grande medida, a Constituição brasileira construiu em 1988, mas que foi intocado naquela carta, naquela discussão. Ou seja, o assunto segurança pública continua sendo um assunto que morreu no seu debate mais aprimorado até 1984, e de lá para cá tudo que se faz a título de segurança pública, a título de polícia, é baseado até esse ano. Ou seja, a Constituição de 1988 não toca, não mexe e não discute nada relacionado à mudança no projeto, no paradigma de segurança pública e modelo de polícia. Não trata desse assunto. Até porque esse foi um tema que foi exigido pelos militares e pelas forças conservadoras do Brasil quando estavam aprovando a nova Constituição, e eles reivindicaram para si que esse debate eles não abririam mão. Então, para poder aprovar as outras coisas que eram consideradas importantes, a segurança pública não era considerada, preferiu-se deixar na mão dos militares, dos conservadores, dos anacrônicos, dos fascistas. Já naquele tempo já existiam os fascistas, essa temática, e foram tratar de outros assuntos. A nossa Constituição hoje tem 31 anos de existência, ou 30 anos, podemos dizer assim, e esse assunto continua tendo o viés e o verniz do século XX, de preferência de antes da primeira metade do século XX. Né? Então, nós, policiais antifascismo, reivindicamos e precisamos nos tornar aquele segmento aprimorado, aprofundador, defensor de que esse debate precisa ser adequado à nova estrutura da Constituição, onde se exige um Estado democrático de direito, né? onde se exige que a sociedade civil possa, de fato, construir cidadania, exercer direitos e ter suas instituições elaboradas e construídas ou participantes do Estado adequadamente equacionada e equilibrada nesse novo viés. Apesar do governo atual, que vai assumir, aliás, querer defender uma visão de segurança pública que nos remete à década de 40 do século XX, né? A gente vai continuar no debate, fazendo a discussão sobre o que a gente pensa sobre segurança pública e polícia. Nós já temos algumas leis sendo aprovadas a nível nacional, algumas leis tomando um viés bastante popular e caloroso,
para se discutir e se aprovar concepções de segurança pública que somente atendem a oficiais de polícia e a delegados de polícia, o que na verdade é a conservação do que existe até então e a piora do que existe até então. Felizmente ou infelizmente para alguns, a base das polícias, seja ela de qualquer nível, de qualquer esfera civil ou militar, tem defendido proposições que são mais modernizantes e que de alguma forma dialoga com o Estado Democrático de Direito e que nós, policiais antifascistas, precisamos aprimorar esse debate no sentido de fazer a defesa totalizante dessas proposições. Isso nos garantirá, para além de nos colocarmos na vanguarda de um debate que é totalizante, que incorpora outro segmento da sociedade e que não cai no corporativismo, faz com que a gente se remeta a fazer um debate com a categoria, com a base da polícia, coisa que nós tivemos que abandonar de forma correta ou errada nos primeiros momentos da nossa existência, dialogando com outros segmentos. Então, não existe espaço para mim nesse encontro para discutir outras questões que não sejam essas. Qualquer outra proposta que vá colocar outras discussões, como proibição das drogas, a questão da punitividade do sistema criminal e tudo mais, foge do assunto e não nos instrumentaliza para fazer o debate necessário para adquirirmos notoriedade e observação das bases das polícias a nível nacional. Então, mesmo que isso tenha que ser percebido, abandono de alguns segmentos da academia, abandono de alguns segmentos dos partidos de esquerda e progressista, por conta desse novo assumimento de lógica e de tática que nós necessitamos fazer, nós vamos ter que fazer isso. Então, não consigo entender esse debate de Recife que não seja nessa linha. Então, a gente precisa ter um debate que seja aprimorado, aprofundado nessa linha e que possa trazer como consequência a elaboração teórica de texto, cartilha ou livro que aponte o que é que o movimento policial antifascismo pensa do ponto de vista dos novos paradigmas da segurança pública e dos modelos de polícia que são propostos hoje nos movimentos de policiais que se organizam a nível nacional. Então isso é um debate longo, é um debate profundo, onde nossos camaradas, nossas camaradas precisam tomar ciência do que está acontecendo, precisa se aprofundar nesse debate para podermos fazer o enfrentamento no dia a dia dentro das nossas instituições. A outra coisa que garante esse debate é nós não sermos perseguidos ou apontados o dedo como traidores dos policiais por conta de uma pauta que nós exclusivizamos até então os movimentos sociais e a academia e invisibilizamos as demandas policiais. Então, esse debate também nos protege diante dos nossos pares, até porque nós vamos ser vistos como aqueles que defendem com profundidade, aguerrividade e com militância essas proposições que eles até então, tentando abraçar a direita e os segmentos mais conservadores, pensavam em fazer e não fizeram certo. E nós vamos fazer da forma que a gente acredita que é possível ser feito. Então, essa pauta ela também garante esse tipo de segurança e de bom relacionamento com nossos pares, evitando que nós caiamos no ostracismo ou sejamos apontados como os inimigos da polícia, porque nós não discutimos polícia. Então, esse é mais um argumento que tem que ser feito por conta desse encontro. Então, eu proponho que o encontro de Recife, a princípio, ele seja um encontro de 2 dias, não de 1 dia e meio, mas de 2 dias, começando no primeiro dia às 8h30 da manhã ou 9 horas da manhã, indo até a noite às 20 horas, terminando às 20 horas, e no segundo dia da mesma forma. Eu construí uma proposição de encontro aqui, rascunhei na verdade, que dava em torno de 11 mesas, 11 mesas mais ou menos. É óbvio que isso pode ser reduzido para 9 ou 8 mesas, a gente pode fazer, mas é possível fazer com várias mesas, e eu proponho que 2 dessas mesas sejam colocadas para pessoas que não fazem parte do movimento policial antifascismo. Pelo contrário, até são contra o movimento policial antifascismo. E por que eu penso isso? Porque nós precisamos iniciar aquilo que a gente sempre disse que queria iniciar, construção de pontes para dialogar com os policiais. E essas pontes não podem privilegiar somente policial, que é do nosso campo. Ela tem que ter uma linguagem de diálogo com todos os policiais,
dando demonstração do quanto nós consideramos eles como trabalhadores e porque a nossa defesa é uma defesa que ele também pode fazer. Porque nem todo policial é fascista, né? Mas existem muitos fascistas policiais. Então a gente precisa trazer esse campo para a nossa proximidade, seja para dialogarmos com eles, no sentido de criarmos referências para esse público também, a nível local e nacional, seja no sentido de neutralizar qualquer ataque gratuito que possa acontecer contra nós com essas pessoas que são pessoas que eu acredito que devem participar, representantes de reconhecimento notório a nível nacional nessas instituições. Então, por exemplo, nós temos nosso camarada no Rio de Janeiro, que é anticomunista, antimarxista, anti-esquerda e morre de ódio pela esquerda, mas que tem um diálogo maravilhoso, produtivo e muito frutífero em relação à proposta de segurança pública e reestruturação da polícia, e que se dispõe a debater conosco. Ele quer construir porque ele acredita que qualquer movimento, independente da matiz ideológica, vai corroborar com essa discussão. Então, se é uma pessoa disposta, tem que estar participando desse debate, que é o nosso camarada Fábio, que é Fábio Civil, conhecido nas redes, é conhecido a nível nacional, dialoga com todos os segmentos de Polícia Federal, Rodoviária Federal, Polícia Civil, Polícia Militar, a nível nacional, e é uma referência, e é um cara que tem um respeito profundíssimo por mim em particular. Eu também tenho um respeito profundo por ele. Toda vez que eu vou no Rio de Janeiro, a gente se encontra, a gente conversa o tempo todo, a gente tem ação tática dentro dos grupos de debate a nível nacional. Então nós temos concordâncias razoáveis e acredito que ele deve participar desse encontro. As outras pessoas, nação de conhecimento notório, que é o Flávio Werneck, que é o presidente do Sindicato dos Policiais Federais no Distrito Federal, é um cara progressista, mas dialoga um pouco com o conservadorismo, tem uma visão razoável, mas tem uma visão limitada e corporativista, mas tem muita produção nesse sentido. Luiz Bolden, que também é o presidente da FENAPEF, Federação Nacional dos Policiais Federais, é um cara que tem formulações incríveis sobre essa proposta e que se dispõe a participar do debate. Eu acho que ele deve estar presente. Nós temos José Mário Lima, daqui da Bahia, que é o presidente do Sindicato dos Policiais Federais, na seção Bahia, que formula muito a nível nacional, a nível local, e que namora com o movimento policiais antifascismo, mas ainda não se assumiu. Então a gente precisa ter esse cara presente. A gente precisa ter alguém nessa mesma linha, desse meu viés, da Cobrapol, que eu ainda não tenho o nome aqui, mas a gente pode construir, ver quem é essa pessoa que pode estar presente. Então, pelo menos essas pessoas têm a necessidade e a importância de participar desse encontro nosso e estar numa mesa que nós iremos prepará-la para eles estarem presentes. Obviamente que ele pode fazer uma mescla deles, dois deles com dois nossos, e sempre fazer assim para ter uma participação dele, para ter um debate polêmico, ter um debate bom e proveitoso, causando e criando relações positivas com o segmento. A outra possibilidade de mesa é uma mesa que tenha a intelectualidade que produz isso e que simpatiza já com o movimento policial antifascismo. Uma mesa com... Aliás, uma mesa não, mas vou falar da pessoa. Uma é com Luiz Eduardo Soares, que já se comprometeu em dizer que participa do evento da gente, que ele quer aproveitar e fazer o lançamento do livro dele sobre desmilitarização. Então ele já está... De certa forma, ele se convidou e achou interessante a participação dele. É o criador da PEC 51, então acho que deve estar presente. O Ricardo Balestrelli, que é o cara que a gente começou esse debate com ele, tem argumentações maravilhosas, também se dispõe a participar. Nós temos o professor Michel Missi, que é o cara que tem elaborado muito na questão sobre a importância e a desnecessidade do inquérito policial. Então, é uma pessoa que eu tenho dialogado muito com ele nas redes sociais, no WhatsApp. Convidei essas pessoas para participar de um seminário que iria acontecer em Brasília, mas não teve condições de ocorrer. Então são pessoas que eu acho que devem estar presentes. E por último, um outro intelectual, é o cidadão do Fórum Social, Fórum Brasileiro de Segurança Pública. É o Renato Silva, Renato Lima, eu não estou lembrando o nome dele. É Renato, que tem uma entrevista muito boa, que eu vou passar o link para vocês no WhatsApp, aí vocês vão ver. Fala sobre segurança pública, inquérito policial, remodelamento de polícia, é do Fórum que trata do assunto sobre segurança, Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Então é importante ter essas 4 pessoas. Então, eles têm entre 8 ou 9 pessoas aí, a gente vai ter que tirar um ou outro, para participar dessas 2 mesas
onde eles precisam estar presentes para dialogar conosco. Isso faz com que o nosso evento tenha um sentido amplo, ele possa ser coberto pela imprensa, ele possa ter audiência de outros policiais que não são só policiais antifascismo, mas vai ter a chancela dos policiais antifascismo. Isso, para mim, abre o precedente da gente se constituir como grupo que mais promove debate com qualidade, com profundidade, com segmentos ecléticos dentro dessa discussão de segurança pública e pode nos dar a cabeceira dessa luta em torno da questão que ele está querendo, que está colocando no cenário político. Então, eu acho que a gente tem que fazer um debate nessa linha. As proposições de mesa eu ainda estou construindo, devo ver se eu termino isso hoje ainda, que é dia 14. Vou tentar enviar para o WhatsApp de Luiz, ou de Orlando Zacconi, ou de todo mundo do grupo, coloco lá a proposta, para as pessoas terem ideia mais ou menos como é que deveria ser o tema dessas mesas, saber como é que pode dividir eles e construirmos nosso encontro nesse sentido. E o último momento do encontro é o último momento das deliberações, que nós podemos aprovar o nosso estatuto, caso seja aprovada a necessidade de uma associação, e aprovar os encaminhamentos que de alguma forma já vão sair dessa reunião em Recife e vai sair durante o nosso encontro em Recife em abril de 2019. Então eu já estou antecipando as coisas, apesar de saber que a construção do seminário em Recife ele é de grande responsabilidade dos companheiros de Recife. A gente precisa ver como é que é possível fazer as articulações para chamar as pessoas para participar desse evento, garantindo passagem e hospedagem, e como é que a nível nacional a gente pode colaborar para que isso também ocorra. Mas a gente precisa fazer esse evento de Recife um grandioso evento, superior de 2017, superior de 2018, né? E que tenha essa característica. Então essa é a proposição que eu tenho e queria deixar claro para vocês através desse vídeo e que seja exposto aí para a galera em Recife. Se eu tiver a oportunidade de falar durante a reunião, eu vou falar durante a reunião e vou tentar argumentar e aprofundar e defender melhor essa posição. No mais, até a próxima e vamos às resoluções desse encontro de Recife agora, dia 15. Muito obrigado a todos. Adorei ter feito o vídeo, espero que se encontre para a gente poder debater melhor sobre essas questões. Valeu, camarada, até a próxima.